Nessa aula, a gente vai aprender a como listar os dados do banco de dados em uma view, tá? Ou seja, como fazer uma consulta pelos dados no banco de dados. Basicamente isso. Nesse caso, a gente vai fazer uma consulta aí por todos os funcionários já cadastrados, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso controller e eu vou criar uma action que vai ser a nossa action index. Opa. Essa action vai retornar uma view. Beleza? E aí eu vou criar essa view dessa action aqui na pasta views. Vai ser index.cshtml. Beleza? E aí, primeiramente, como é que eu faço para puxar os dados lá do banco de dados? É bem simples. Você vai receber esses dados em uma variável, né? Então, var, eu vou chamar aqui esses dados de funcionários, porque eu vou fazer uma busca por todos os funcionários. Vou chamar o meu objeto de contexto com banco de dados. Vou chamar com qual entidade, né, eu quero trabalhar, então vai ser os funcionários. E basta eu fazer isso aqui, que ele já vai me retornar uma coleção, um set de todos os funcionários cadastrados no banco de dados. Eu consigo converter isso para uma lista, se eu colocar um toList aqui, né? Só que para eu converter para uma lista, eu preciso importar um carinha aqui do C# chamado system.link. Beleza? Ou seja, é assim que você faz uma consulta no Entity Framework. Você chama a sua tabela de entidades e dá um toList. Ele vai converter para uma lista. Então eu estou salvando uma lista de funcionários aqui nessa variável. E aí, como é que eu faço para passar essa lista de funcionários para a variável? Bom, você pode passar de diversas formas. Uma das formas é utilizando o famoso viewData, mas a melhor forma de você passar dados assim tipados, né, dados de entidades, dados de models para uma view, é vindo aqui nesse return view e passando como parâmetro esse dado que você está recebendo. Então, tipo, funcionários. Essa é a melhor forma de você passar dados de models para views, tá? Beleza. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente é obrigado a tipar a nossa view com esse tipo de dado que a gente está recebendo, que na verdade é uma lista de funcionários. Como é que a gente fala para o Razor que a gente quer tipar a nossa view não só com funcionários, não só com o tipo de dado funcionário, mas com uma lista de funcionários? Você vai vir aqui e vai fazer isso aqui, ó, enumerable. E aqui dentro você vai colocar o seguinte: f curso, que é o meu namespace, .models.funcionário. Fazendo isso, eu estou dizendo que eu estou dizendo o seguinte: eu quero trabalhar com o tipo de dado lista de funcionários dentro dessa minha view. Se eu quisesse trabalhar apenas com um funcionário, eu iria fazer isso aqui, ó. Tá? Nesse caso, eu quero trabalhar com uma lista de funcionários. Então, é por isso que a gente coloca esse enumerable aqui. E aí, aqui nessa view, eu vou colocar um H2, todos os funcionários. E o que eu quero fazer aqui agora é exibir uma lista de todos os funcionários. Ou seja, para todo funcionário que eu tiver, eu quero exibir uma lista dele. Como é que eu faço isso? Bom, ou seja, aqui eu tenho uma lista, certo? E eu quero exibir cada funcionário dentro da lista. Ou seja, eu vou ter que passar um laço de repetição dentro dessa lista. Uma coisa bacana do Razor é que aqui eu consigo usar um for each, né? O famoso for each do C#. E, por exemplo, eu posso receber um funcionário em model. Como assim, Vitor? Em model, o que é que isso significa? O seguinte: quando você faz isso aqui, @model
e passa esse carinha, é como se você tivesse dizendo que o tipo desse dado aqui, ó, model, é esse tipo aqui. Ou seja, o dado que você passa aqui, tá vendo esse dado funcionários que você está passando aqui? Você acessa ele através desse objeto model do Razor, certo? E para você poder trabalhar com esse objeto model do Razor, você precisa dizer qual tipo esse objeto está recebendo. Ou seja, eu estou passando esses dados para dentro do objeto model, só que além disso eu preciso dizer o tipo do objeto model. Eu estou dizendo aqui, o tipo é enumerable funcionários. É uma lista de funcionários, entendeu? Então é assim que você trabalha com a passagem de dados assim, dessa forma em views. Você acessa tudo através desse objeto model. E aí aqui dentro a gente pode brincar. Eu posso vir aqui e, por exemplo, colocar um parágrafo. E, por exemplo, se eu quiser acessar um dado de um funcionário, eu chamo aqui, ó, funcionário do meu for each e qualquer dado. CPF, nome, salário. E aqui eu vou colocar um HR. Ou seja, para cada funcionário dentro da minha lista, eu vou fazer esse procedimento. Eu vou printar o nome, o salário e o CPF dele. Então é assim que você acessa campos de dados que você passa no Razor. É bem simples, né? Então agora vamos testar. Eu tô fazendo isso na nossa index, né? Então eu vou tentar acessar aqui a nossa index. Vamos ver o que é que ele fala. Ó. Já está listando para mim um funcionário. Certo? Para ficar melhor, eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui. Ó. CPF. Nome. Tá vendo como o Razor é incrível? É incrível. Eu sou apaixonado pelo Razor. Salário. Tá aqui, ó. Bonitinho. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte. Assim que eu cadastrar um funcionário aqui no meu método salvar, eu quero redirecionar o usuário para minha index. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço para redirecionar uma pessoa de uma action para outra? É bem simples. Eu venho aqui, em vez de eu dar um return content, eu vou dar um return redirect to action. Tá? E aqui eu passo o nome da action que eu quero redirecionar. No caso, index. Pronto. Então, sempre que eu for salvar um funcionário, eu vou para index. Beleza? Então, vamos lá. Vou entrar aqui em cadastrar. Vou criar um novo funcionário. Tá aqui. Criou um novo funcionário. Me diz se isso não é show de bola? É muito show de bola, né? Para nossa usabilidade ficar um pouco melhor, eu vou vir aqui, vou colocar um HR. E aqui eu vou colocar um botão. Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um href. Olha só. E aqui eu vou colocar o seguinte, novo funcionário. E aqui no href eu vou colocar o seguinte. Aqui vai ser tipo um botão, certo? Quando eu clicar nesse botão eu quero ir para o controller. Funcionários e para a rota para a ação, quer dizer, cadastrar. Então, funcionários, cadastrar. E aqui eu vou colocar uma classe btn success. Legal, olha só. Tem um botãozinho que eu clico aqui, eu venho para o formulário. Show de bola, né? Outra coisa que eu vou fazer aqui, bem bacana, é o seguinte. Eu quero que eu tenha um botão aonde eu consiga visualizar as informações de um único funcionário. Que eu clico nesse botão e eu vou para a página desse funcionário. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, eu vou criar um botão, certo? Então, não, pode ser um href mesmo. Vou colocar um href. Esse href ele vai mover a gente para uma futura action que eu vou criar, que é essa aqui. A gente vai criar isso aqui futuramente, tá? Não agora.
melhor. Então não tente entender isso agora, pois você vai entender mais pra frente. Só estou criando o botão por enquanto. Você editar. Vamos lá. Tá aqui. Tá? Quando eu clicar nesse botão, quando a gente programar essa funcionalidade, quando eu clicar nesse botão, eu vou para uma página onde eu vou conseguir enxergar informações apenas de um usuário. Beleza? Então é assim que você lista dados aqui no Entity Framework. Viu como é fácil? Pois é. Então na próxima aula a gente vai ver como editar dados no Entity Framework. É isso, eu te vejo numa próxima.